Corrupção mata. Tira a saúde, tira crianças da escola, tira o futuro da nação. Eu sou a Mônica Rosenberg, especialista em combate à corrupção, e estou aqui para conversar com você sobre esse mal que está destroçando o nosso país. Eu sou advogada, formada na Universidade de São Paulo, com mestrado em gestão no ESSEC de Paris e uma especialização em melhores práticas de combate à corrupção na IACA, que é a International Anti-Corruption Academy da Áustria. Aqui no Brasil, eu fui uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção e depois estruturei a Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção em 2019 no Congresso Nacional para enfrentar este terrível fenômeno e analisar quais são as soluções que nós podemos trazer. E é essa experiência que eu vou compartilhar um pouco agora com você. O que queremos dizer quando falamos corrupção? Quando eu falo a palavra corrupção, o que vem na sua cabeça? Vem crime de colarinho branco, propinas? Ou vem o jovem que falsifica uma carteira de estudante para pagar meia entrada no cinema? Todos esses são formas de desvios de conduta que corrompem o tecido social. Então, nós consideramos que todos esses são uma forma de corrupção. Mas é muito importante a gente entender que corrupção no Brasil é um crime. Existe uma previsão no Código Penal do crime de corrupção. E para que esse crime aconteça, hoje, ele precisa envolver um agente público. Então, quando nós estamos falando de a pessoa que pede 2 recibos no médico, a pessoa que cola numa prova, a pessoa que fura fila, a pessoa que falsifica carteirinha, que faz gato de internet. Todos esses atos são ilícitos, são desvios de conduta, mas eles não são corrupção. A corrupção é um ato em que um agente público faz ou deixa de fazer alguma coisa por uma promessa ou por um recebimento de alguma vantagem. Por que isso é um problema? Porque quando a gente, como sociedade, aceita aquelas pequenas desvios de conduta, então nós aceitamos que a pessoa deu uma grana para tirar a carteira de motorista ou pagou uma propina para resolver um problema e que isso é normal, esses atos de corrupção são normais, isso começa lá atrás, isso começa lá na escola, quando a criança cola e não acontece nada, quando ele vai num restaurante e o pai fala que ele só tem 10 anos para pagar meio, em vez de pagar o valor integral. Isso é uma coisa cultural nossa, de aceitar as pequenas incorreções, e aí isso vai escalando, porque quem aceita o pequeno, aceita o grande. E aí nós nos tornamos uma sociedade que banalizou a ética, banalizou o certo, e deixa as pequenas corrupções se transformarem em grandes. E aí fica cada vez mais difícil combater as grandes corrupções. E é a grande corrupção que destrói o tecido social de um país. É a grande corrupção que está matando o povo brasileiro. Você sabe o que a queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro tem a ver com o combate à corrupção? A corrupção era um dos grandes combustíveis do terrorismo internacional e todos os países faziam vista grossa. Mas quando as Torres Gêmeas foram atacadas, os americanos deram um basta. Disseram que nenhuma empresa americana continuaria a praticar a corrupção. Mas, quando um país para de praticar e pagar propina, os outros países se beneficiam. Então, os americanos iniciaram uma campanha internacional para que todos os países acabassem com a corrupção. Foi assim que a OCDE começou a exigir que houvesse regras de combate à corrupção em todos os países, e foi por essa pressão da OCDE que nós, aqui no Brasil, acabamos assinando a Lei Anticorrupção em 2013, que foi assinada pela própria Dilma e pelo PT, que depois sofreram as consequências dessa lei. Quais são os mecanismos legais que nós temos para combater a corrupção? A primeira é a Lei Anticorrupção, que foi assinada pela então presidente Dilma em 2013, é a Lei 12.846, e ela traz mecanismos muito importantes, como a delação premiada, que foram fundamentais para aumentar o alcance das ações de combate à corrupção. Outra lei muito importante é a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei de 2011 e, portanto, muito recente.
A Suécia tem uma lei de transparência há 200 anos e os Estados Unidos há quase 50. Nós estamos apenas engatinhando nas questões de transparência e acesso à informação. Muita gente ainda nem entende como essa lei funciona, mas ela é um mecanismo importantíssimo para que a sociedade possa exercer o controle social e entender o que acontece com os nossos recursos. Nós tínhamos mais um instrumento muito importante, que era a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei era a ferramenta para punir uma série de comportamentos que não estavam previstos pela Lei Anticorrupção, mas que implicam em dano seja ao erário, seja à população. Infelizmente, o Congresso neste ano resolveu flexibilizar essa lei e retirou a sua capacidade punitiva e a capacidade de impedir algumas ações que hoje não estamos mais podendo punir. Como se mede a corrupção? A corrupção é um crime invisível. Quando ela funciona, o dinheiro troca de mãos, os favores acontecem, ninguém vai numa delegacia dizer eu fui vítima de um crime de corrupção. Nós ficamos sabendo por causa de delações ou porque houve alguma forma de identificação de alguma coisa que deu errado, o que é muito bom. Então, como que a gente mede os níveis de corrupção, esses números que vocês veem, como a gente mede isso? O indicador mais importante é da Transparência Internacional, que é uma ONG alemã que monitora o enfrentamento da corrupção no mundo. Ele se chama Índice de Percepção da Corrupção. E veja, quando eu digo percepção, é realmente como que a população está percebendo a corrupção, porque nós não temos números efetivos sobre quanta corrupção acontece em cada país. É um questionário extenso, são milhares de perguntas e respostas que são respondidas por estudantes, imprensa, governo, empresários, para realmente medir como que aquela população está sentindo a corrupção. Esse índice é transformado num ranking e todo ano a Transparência Internacional publica o ranking de países que têm mais corrupção. A Dinamarca tem sido quase sempre a primeira, ou ela é primeiro ou segundo. E o Brasil vem caindo sistematicamente, porque a cada vez mais nós estamos percebendo a corrupção. Por um lado, isso é bom, porque significa que nós, como sociedade, estamos enxergando uma corrupção que antes existia escondida, ninguém olhava para ela, ninguém via. E o fato de hoje esta ferida estar sendo aberta e nós estarmos vendo e estarmos indignados com a corrupção tem o seu lado positivo. Mas nós continuamos caindo porque nenhum instrumento de combate efetivo está sendo posto em prática. E isso é percebido tanto por nós quanto pelas instituições internacionais. Existe um outro índice muito importante, que é o Índice da Capacidade de Combate à Corrupção, o CCC. Nesse índice, o Brasil vem caindo vertiginosamente porque as poucas ferramentas que funcionavam estão sendo destruídas de forma sistemática. Corrupção tem relação com pobreza? A professora Maria Cristina Pinotti tem estudos que mostram que existe uma relação de causa e consequência entre corrupção e pobreza. Os países que têm mais altos índices de corrupção são países mais pobres, porque a corrupção gera desigualdade e reduz o investimento em políticas essenciais para o desenvolvimento das pessoas que mais precisam. Isso fica muito claro quando a gente olha o índice de percepção da corrupção que nós acabamos de estudar no capítulo anterior. Os primeiros colocados desse ranking, neste ano, foram 3 países: Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. Países ricos, e se vocês olharem os 10 primeiros países do ranking, são países desenvolvidos onde os níveis de educação, de saúde e desenvolvimento humano são muito elevados. Do outro lado, lá embaixo do ranking, no finalzinho, estão países com extrema pobreza, miséria, Venezuela, Somália, Síria, Coreia do Norte. São países muito corruptos, onde o desenvolvimento é quase zero. Essa relação muito clara torna ainda mais importante o combate efetivo à corrupção, porque se não houver redução do nível de corrupção, a gente não consegue tirar o país da miséria. Vamos falar da Lava Jato? É impossível falar de combate à corrupção no Brasil sem falar da Lava Jato. A Lava Jato teve um papel fundamental. Ela recuperou valores, ela pôs os intocáveis pela primeira vez atrás das grades, ela assustou muitos empresários, ela provocou
a implementação de sistemas de compliance em muitas empresas que até então tinham sistemas de controle de propina. Então, isso foi muito importante. Mas a coisa mais importante que a Lava Jato fez foi abrir os olhos da sociedade para o nível de corrupção insustentável que permeava o nosso sistema político de A a Z. Todos os partidos políticos, todos os lados ideológicos, toda a política brasileira estava envolvida num sistema de corrupção perigosíssimo e as consequências disso nós percebíamos, mas não estava claro a que ponto estava todo mundo comprometido. Então a Lava Jato veio expor essas entranhas podres do nosso sistema e isso, por mais que hoje a Lava Jato tenha sido questionada, tenha questões ali que são realmente complexas e precisam sim ser analisadas e discutidas, o legado da Lava Jato de abrir os olhos da sociedade, porque hoje todo mundo discute, hoje as pessoas estão olhando o que está acontecendo e estão indignadas, esse legado ninguém tira. Como funciona a corrupção? Corrupção não é um crime de impulso, que a pessoa acorda de manhã e fala, vou cometer um ato de corrupção. É um crime pensado. Pessoa que vai cometer ou que vai aceitar uma corrupção, ele coloca numa balança qual é o benefício que ele vai ter e qual é o risco que ele está correndo. De um lado, no Brasil, com a impunidade absurda que nós temos, onde não há pena após a segunda instância, onde nós temos infinitos recursos e quem tem dinheiro consegue prolongar o seu processo para sempre, essa impunidade faz com que o risco seja muito baixo. Nós não temos sequer repúdio social. Somos um país em que a pessoa que sabe burlar o sistema é considerado esperto e o honesto é um trouxa. Então, a impunidade no Brasil é muito forte, o risco então é muito baixo. Por outro lado, nós temos um sistema de regras tributárias, trabalhistas, econômicas, uma burocracia desvairada que faz com que o benefício ao praticar a corrupção seja muito alto, porque é muito mais fácil pagar para ter um alvará do que ficar esperando os prazos absurdos que são feitos exatamente para que a gente pague o alvará. Então, veja que na balança o risco é muito baixo e o benefício é muito alto. E é nesta balança que nós precisamos mexer para que a corrupção deixe de ser interessante. Na hora em que o risco for muito alto, ou seja, a certeza da punição, e aí atenção, não é dobrar a pena, porque a pena pode ser 10, 20, 500 anos, ninguém cumpre pena no Brasil. Eu falo de risco, é ter a certeza da punição, a certeza do repúdio social, a certeza do custo reputacional para a empresa que pratica a corrupção. Quando isto for muito alto, e de outro lado nós conseguirmos trazer mais liberdade, conseguirmos trazer menos regramentos, menos engessamento, simplificar os nossos sistemas, para que então o benefício não seja tanto e que o empresário possa trabalhar normalmente sem precisar pagar propina, a gente inverte essa balança e aí a gente reduz a corrupção, prevenindo que ela aconteça. E não só correndo atrás de corrupto, porque só isso não resolve. Quais são os instrumentos que nós precisamos hoje colocar em prática para reduzir de forma efetiva a corrupção? Primeiro de todos, educação. Muito importante que as pessoas entendam o que é certo e o que é errado. Isso é muito cinza, né? A mentalidade do brasileiro, nós temos o nosso jeitinho, onde vamos dobrando a regra sem efetivamente quebrá-la e todo mundo acha que isso é normal. Então essa educação da ética, do coletivo, de que o que é certo e o que é errado não deve ser feito, é algo que nós temos que implementar não só nas escolas. Isso passa pelas famílias, pelos colegas, pelas empresas, por uma comunicação completa para conscientizar as pessoas sobre as consequências nefastas de um país tão corrompido. A outra coisa é a transparência. O juiz da Suprema Corte Americana, Louis Brandeis, tem uma frase muito simbólica. A luz do sol é o maior desinfetante. O que ele quer dizer é, onde há transparência efetiva, é mais difícil praticar atos ilegais, atos que sejam de corrupção, porque o olhar da sociedade impede que a corrupção aconteça. Nós, no Brasil, estamos apenas começando com a transparência, não existe uma cultura, inclusive por lado da sociedade,
de realmente olhar as contas, de analisar o que está sendo feito com o recurso público e de cobrar isso dos nossos gestores. Isso precisa vir dos dois lados, tanto a transparência, os portais de transparência das prefeituras, dos estados, transparência nos tribunais de conta, e esse olhar da sociedade. Existem algumas iniciativas, o portal Contas Abertas, o Serenata de Amor. Vale conhecer essas iniciativas, o Observatório Social do Brasil, que estão começando a treinar o cidadão brasileiro para exercer o controle social. Vamos falar de prisão em segunda instância? Qual é a importância disso e por que ela é tão debatida? A prisão em segunda instância significa: o processo tem várias instâncias, ele passa por uma primeira, que é um juiz sozinho tomando a decisão, e daí ele vai para a segunda instância, que são 3 desembargadores analisando aquele caso. Na hora que vem uma decisão dessa segunda instância, que já é um colegiado, não é uma pessoa só decidindo, e essa decisão condena ao cumprimento de uma pena, a grande maioria dos países do mundo já aplica essa pena. No Brasil, nós temos o Instituto do Trânsito em Julgado, mesmo que tenha havido a primeira instância, que é onde são produzidas as provas, que é onde são discutidas realmente as questões do processo. A segunda instância, que é uma instância de recurso onde ainda existe algum tipo de discussão, mesmo que nessas 2 instâncias tenha havido a condenação a uma pena, no Brasil isso não muda nada. A gente tem mais uma série infinita de recursos que tem um caráter basicamente protelatório, porque nesse nível, quando você chega na terceira instância, e até tem a quarta instância, que seria o Supremo Tribunal, quando você vai subindo nesses níveis, você já não está discutindo se a pessoa é inocente ou culpada. A discussão fica nas firulas, são discussões formais, se é mais um mês ou menos um mês. Muito, muito raro nas instâncias superiores reverter-se uma decisão no sentido de que você julga que alguém que foi condenado, na verdade, era inocente. O que acontece em geral são pequenas mudanças de pena. E no Brasil, quem tem um bom advogado vai ter acesso a vários. Eu estou falando de 10, 15 anos recorrendo sem cumprir a pena. Isso provoca impunidade, porque eu não estou falando só de corrupção. O traficante de drogas, por exemplo, ele fica solto dentro da favela porque ele também pode pagar bons advogados e também tem acesso a essa infinidade de recursos. Então essa questão da prisão após a segunda instância, que está sendo debatida hoje no Brasil e que precisa ser aprovada, por mais que exista o argumento de que mas o inocente tem direito, e o Estado deve pagar uma indenização se um inocente cumprir indevidamente a sua pena. Mas no Brasil não é isso que acontece. Nós temos uma impunidade galopante e ela é muito grave. E combater essa impunidade significa cumprir a pena após a condenação em segunda instância. Outra ferramenta importantíssima é o uso de tecnologias. Nós temos hoje tecnologias que permitem o controle social, maior transparência, o engajamento cidadão, e essa tecnologia ela é difundida. A gente não precisa ficar ensinando, os jovens já nascem digitais. Tem outras tecnologias, por exemplo, uma plataforma chamada blockchain. Se você não conhece, pesquise. É uma plataforma que garante rastreabilidade total, transparência total e segurança absoluta. São cubos de informação que não podem ser desfeitos. E o uso de uma tecnologia como o blockchain poderia aumentar em muitas vezes não só a transparência e a segurança, mas o controle da sociedade sobre como estão sendo feitos os fluxos de recursos. Por exemplo, se as emendas parlamentares tivessem o seu fluxo financeiro no blockchain e os valores, em vez de serem cedidos em reais, fossem tokens, fossem moedas digitais, o BNDES já faz isso. No Mato Grosso tem um projeto muito interessante. O empréstimo é feito em token e uma vez cumprida a prestação que tem que ser feita, o prestador de serviço volta ao Banco Central, entrega o token e aí sim ele recebe o dinheiro. Dessa forma, a gente evita que a emenda seja usada como moeda de troca e a gente evita que hajam pequenas mordidas no caminho. Isso reduziria muito os desvios, reduziria a corrupção e é uma coisa muito simples de ser feita. Basta conhecer a tecnologia e ter vontade política. Vamos falar de foro privilegiado.
Você sabia que no Brasil quase 55 mil autoridades são julgadas por uma justiça diferente da justiça que julga todos os cidadãos brasileiros? Os políticos, prefeitos, governadores, o presidente, todos os deputados e senadores, 55 mil autoridades são julgados no Supremo Tribunal Federal, que não é um tribunal criado para julgar processos de primeira instância. O Supremo, ele está lá para interpretar a Constituição e pedir ao Supremo que faça análise de processo, produção de provas. O processo de primeira instância é muito específico. Quando você transfere para o Supremo a competência desses julgamentos, primeiro nós estamos tirando tempo que o Supremo poderia estar julgando os processos que precisam andar de constitucionalidade. E segundo, que o processo não funciona como se tivesse na primeira instância. É diferente. Então nós precisamos acabar com essa ferramenta da impunidade. Porque os políticos, essas 55 mil autoridades, sabem muito bem que o julgamento deles vai ser diferente. É um julgamento enviesado, onde um poder depende do outro, uma relação entre os poderes que deveria ser de pesos e contrapesos e acaba sendo uma relação de rabos presos. Então nós precisamos acabar com o foro privilegiado e, aliás, com todos os privilégios. Mas esse especificamente traz impunidade e enfraquece o combate à corrupção. Finalmente, nós vamos falar de financiamento eleitoral, que é um dos maiores ninhos de corrupção no Brasil. Eu fiz um curso na Áustria de melhores práticas internacionais. Tinha gente do mundo inteiro. Cada um tinha um problema diferente, mas nenhum tinha um problema de financiamento eleitoral como é o caso no Brasil. Nós precisamos encontrar uma forma de financiar a democracia que não esteja fazendo o que o nosso sistema faz hoje. Como ele funciona? Ele nos rouba duas vezes. De um lado, ele tira dinheiro, tira recursos de projetos, de situações onde há propina, esse dinheiro que deveria estar sendo investido em alguma política ou algum projeto para o benefício da população, vai para o bolso de algum político. Mas não é só isso que ele rouba de nós. Ele está roubando a inteligência da tomada de decisão. Eu explico. Quando um político é eleito, ele vai querer colocar em cargos-chave à sua volta pessoas que estão ali para roubar para ele, para a sua campanha de reeleição e para que ele se eternize no poder. Então, por exemplo, na Anvisa ou na Petrobras ou em posições-chave em que estão sendo decididas políticas de longo prazo para o Brasil, a pessoa que está ali tomando essa decisão não é a pessoa mais capacitada, não é o melhor cérebro para aquela posição. O cara está ali porque ele foi indicado por algum político para roubar. Então, em vez da gente ter uma pessoa competente, preparada, capaz de tomar as melhores decisões, nós temos um compadre, um cupincha, um parceiro no crime, e isso é muito, muito grave. É por isso que nós dizemos que metade do problema da corrupção é o desvio e a outra metade é a má gestão. Porque na gestão estão pessoas que não estão ali para tomar boas decisões e sim para tomar a nossa grana. Vamos falar sobre o papel da mulher na redução da corrupção? Existem estudos internacionais que mostram que a presença de mais mulheres na política reduz os níveis de corrupção em um país. Estudiosos da University of Virginia fizeram um estudo com 150 países, inclusive o Brasil. E esse estudo mostrou que os países que tinham mulheres no executivo e no legislativo tinham níveis mais baixos de corrupção. Não porque as mulheres fossem mais honestas, mas sim porque a presença das mulheres nesses ambientes políticos impediam a prática da corrupção, inclusive pelos homens. É uma presença que inibe. Então isso é muito positivo. É a velha diversidade e a riqueza de ter representantes de vários segmentos da sociedade na política. Outro estudo, feito pela University of Massachusetts, com 48 países, mostrou que as mulheres são menos propensas a aceitar subornos e que o fato dessas mulheres
terem esse olhar de recusa também implica em menores índices de prática de corrupção nos governos onde essas mulheres estejam presentes. Então, os dados mostram que a presença feminina tem um impacto muito positivo para que a corrupção comece a ser controlada. Isso no Brasil é muito grave, porque a presença feminina na política é sofrida, é difícil e continua sendo muito reduzida. Atualmente existe a conscientização por parte da sociedade de que nós precisamos colocar mais mulheres nos cargos de decisão. Mas esse ainda é um processo que está iniciando e precisa ser acelerado, porque mais mulheres implica em menos corrupção e mais democracia. Meu primeiro contato com a corrupção foi aos 8 anos. Meu pai trabalhava no ministério, ele era um técnico, e no final do ano começaram a chegar caixas e caixas de presentes em casa. E o meu pai usou o 13º salário dele para devolver uma por uma. Eu, na inocência dos meus 8 anos, não me conformava. Mas pai, você trabalhou para ganhar esses presentes, você merece. Por que você vai devolver? E a resposta dele é uma lição que todos nós devemos lembrar. Se ele aceitasse aqueles presentes, ele ia estar comprometido com as pessoas que mandaram aqueles presentes, aquelas caixas maravilhosas. E ele não ia poder tomar as melhores decisões para o povo brasileiro, que é quem pagava o salário dele. Então ele devolveu para poder dizer, se necessário, um grande não para essas pessoas. Muitos anos depois, quando eu trabalhava no Congresso, na equipe de uma deputada, primeiro dia da legislatura, eu cheguei para a posse e, ao abrir a porta do elevador, tinha uma montanha de cestas maravilhosas, embrulhos lindíssimos, com o logo do Banco do Brasil. Eu achei aquilo muito estranho. Fui para o gabinete e esperei. 10 minutos depois chegou uma pessoa simpática, feliz da vida com o pacote, presente para a deputada. Eu na hora falei para ela, por que o Banco do Brasil, que é pago, financiado pelo dinheiro dos nossos impostos, ele é pago com dinheiro público, por que esse banco está gastando o nosso recurso para comprar presente para os deputados? Qual é o sentido disso? Isso é o melhor uso do recurso público, do nosso dinheiro arrecadado? A menina ficou toda sem graça e aí a recepcionista, que já era uma servidora da casa há muitos anos, me olhou espantada, mas sempre foi assim. Todo ano eles dão um presente para os que estão chegando. Aí eu fiquei muito brava, eu falei, realmente, nunca vocês se perguntaram se isso está certo? Por que o banco vai dar um dinheiro? E se por acaso houver uma votação onde o Banco do Brasil talvez seja impactado, será que esses deputados que ganharam um presentinho vão poder votar com a consciência tranquila? Essas duas histórias são muito emblemáticas da nossa falta de percepção do certo e do errado. E é por isso que os programas de integridade são tão importantes. O que é integridade? Você deve conhecer o que é o programa de compliance. E um projeto de integridade é exatamente um programa de compliance para o servidor público. Estabelece-se um código de conduta, algumas regras de funcionamento, e o servidor é treinado para entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque muitas vezes eles estão fazendo práticas erradas por desconhecimento. Nem sempre o cara é bandido. Então existe um programa de treinamento desses funcionários, de conscientização desses servidores, para que eles saibam quais são as práticas erradas e que eles nem cheguem perto. Sempre funciona? Depende da liderança, depende da chefia, depende de qual serviço público é. Mas é, no mínimo, o estabelecimento de regras e só de treinar esses servidores já cria um ambiente melhor, mais ético e mais íntegro. Já falamos de corrupção e pobreza. Agora vamos falar do impacto da corrupção no crescimento econômico de um país. Como isso funciona e por que é tão urgente atuar na prevenção da corrupção? Por que a gente precisa rapidamente barrar a progressão do nível de corrupção que nós temos hoje? Quando um país tem o seu curso normal de desenvolvimento, ele vai seguindo uma reta que é constante. A hora que acontece
um nível de corrupção como o que temos hoje no Brasil, essa reta cai, o seu grau de inclinação é desviado para baixo, porque a corrupção está roubando a capacidade de crescimento desse país. Então essa reta se inclina. E quando você recoloca o país nos eixos, quando você faz uma limpeza ética, quando você ensina e treina as empresas, os empresários, os servidores de como evitar que a corrupção aconteça, e você recoloca o país no trilho do desenvolvimento, mesmo que você consiga recolocá-lo paralelo à linha que ele estava antes, sempre vai ter um gap, sempre vai ter uma diferença entre onde nós estaríamos em termos de desenvolvimento se tivesse continuado progredindo e onde nós chegamos por causa desse desvio da reta devido à corrupção. Então, cada ano a mais que nós passamos com os níveis de corrupção que nós temos hoje e com a nossa reta de inclinação muito reduzida, é um ano a mais que a gente não vai conseguir recuperar lá na frente, é um ano de atraso e são mais pessoas na miséria, mais pessoas morrendo. Tudo isso que eu expliquei mostra que nós somos uma sociedade que, tanto na política quanto entre os cidadãos, vivemos uma cultura de corrupção. Essa cultura precisa ser revertida nesses dois níveis. Então, nós precisamos, assim como nós fizemos, por exemplo, com a ecologia, em que nós criamos uma geração de ecochatos, e se você tem um adolescente em casa, você sabe que se você deixar uma torneira aberta, vai vir o adolescente dizer, isso está errado. Nós precisamos criar essa geração de eticochatos, de jovens que nos dizem na cara, isso está errado e nós não vamos fazer. E quando nós tivermos a consciência da importância disso, nós vamos poder fazer a mudança nas urnas para que na esfera política também haja uma mudança de postura e seja dado um exemplo de gestão ética e de gestão comprometida com o futuro do nosso país. Está nas nossas mãos fazer essa mudança. Não vamos desistir. A mudança é possível. Eu agradeço a atenção, agradeço a sua disposição em conhecer mais sobre a corrupção, porque esse já é o primeiro passo mais importante a ser dado, é entender o fenômeno. Fico à disposição se você tiver qualquer pergunta. E vamos em frente, porque o Brasil merece menos corrupção. Eu sou a Mônica Rosenberg e estamos juntos nessa luta por um Brasil menos corrupto. Obrigada.